Eu até não sei se eu até já ministrei esse estudo aqui, eu não sei, aleluia, agora eu estou dando para escrever agora aqui, irmãos, porque aí eu não vou me esquecer, aleluia. Mas nós temos um contexto aqui muito interessante, e a irmã até fez um cartaz e colocou no grupo, sempre coloca, sobre o culto na igreja. Os irmãos lembram de ter ouvido esse estudo aqui? Sobre isso, culto na igreja? Não sei se foi exatamente esse tema, mas você falou como cultuar a Deus na congregação. Aleluia. Então vamos ver, né? Vamos ver. É interessante, irmãos, a gente dar ouvido a essa instrução. Mas para falar a verdade, irmão, toda a palavra de Deus ela é bem-vinda. Toda a palavra de Deus ela é consistente. Tudo que se fala sobre Deus, aleluia, ela precisa associar nossas vidas, nosso comportamento como cristão e colocar em prática, aleluia, porque só assim nós vamos formar dentro de nós uma estrutura, um altar voltado-se para Deus, né? Porque o que é uma vida no altar? A vida no altar é um coletivo de coisas boas que vem agradar a Deus, que purifica, que limpa a nossa alma, o nosso interior e nos dá condição de aproximar-se de Deus de uma maneira que a gente ora, que Deus ouve e que responda nossas orações, né? Então, o culto na igreja. O culto na igreja é esse aqui, que os irmãos estão vendo, estão acostumados, já sabem como é. Dias de quarta, dias de sexta, dias de domingo, né? Se for culto de oração, você sabe que a liturgia do culto é voltada para a oração. Se for um culto de ensino, é voltado totalmente para o ensino, a aplicação do ensino. Se for um culto de departamento, da mesma maneira, de forma que todos eles são chamados de culto. A gente se aproxima da casa de Deus, e aí hoje você vai para o culto, hoje nós vamos para o culto. Então, o primeiro entendimento de culto é esse que nós estamos vendo. É sair de suas casas para vir louvar, ouvir, receber e também ministrar. Aleluia. Então isso é um culto que se inicia aqui por um culto na igreja, é esse. Mas só que ele vai muito mais além do que isso. O culto que nós estamos vendo aqui, aleluia, ele precisa ser muito mais diferente do que esse. De que forma, irmãos? Um culto, ele vai depender de pessoas, aleluia, mas também o culto vai depender da sua forma, da sua maneira, como você está, como você se aproxima de Deus, e como é que nós devemos nos aproximar de Deus, aleluia. Existem várias formas de se aproximar de Deus. Por exemplo, existem pessoas e os melhores cultos, aleluia, em que Deus ele está presente, ele se manifesta. O melhor culto, irmãos, é aquele que você chega necessitado, não é aquele que você chega abastado, não, aleluia, você já está cheio, não, você precisa chegar diante de Deus, necessitado, porque quando você chega perto de Deus necessitado, você tem muito argumento para falar para Deus, você tem muita coisa para reivindicar a Deus, você tem muito processo para você lançar diante de Deus. E é interessante que a forma como você chega diante de Deus, com todas as dificuldades, mas uma coisa não pode faltar, aleluia,
que é o arrependimento. Então, irmãos, é o primeiro pensamento. Agora vamos entrar no contexto aqui do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos que abrem as suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, para a gente começar a entrar nesse processo aqui, aleluia, do culto. 1 Coríntios 14, verso 26. Quem encontrar, eu vou determinar que tem. Viu? Isso. 1 Coríntios 14. Sim. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aleluia. A primeira expressão do apóstolo Paulo aqui, quando a gente chegar, aleluia, num culto, aleluia, como esse, só que a expressão do apóstolo Paulo aqui, nessa ordem do culto, é que todos eles sejam espirituais. Não é a questão de fingir uma espiritualidade para impressionar as pessoas. Você sabe que hoje muitas pessoas elas estão impressionadas com outras pessoas que falam em nome de Deus, mas na verdade não é Deus que está falando. Então, você corre o risco de ser enganado com essa falsa espiritualidade. Aleluia. Mas o culto de verdade, o culto dirigido pelo Espírito Santo, ministrado por Deus, tudo dentro do certo, era dar essa qualidade para mim e para você, se apresentar ao Senhor na congregação, no templo, aleluia, com essas qualidades, aleluia, irmãos. Por exemplo, porque, aleluia, o crente ele não pode se apresentar, apesar de que existe muito desse tipo, ele não pode chegar na igreja com dissensão, com intriga, com dificuldade, porque tudo está ao contrário daquilo que a Bíblia receita. Então, aleluia, a dimensão de Deus e da operação de Deus em nossas vidas, ela precisa seguir esta linha, a linha interpretatória e espiritual de um verdadeiro adorador, de quem sai da sua casa para ofertar ao Senhor Deus um culto espiritual, um culto onde o Senhor é quem manda, um culto onde o Senhor é quem fala, um culto onde o Senhor é que determina as coisas e não nós. Nós somos um vaso de barro e estamos aqui simplesmente para ser usado por Ele. Tanto eu quanto você. Aleluia. Da mesma forma como eu estou sendo usado hoje para doutrinar, o Senhor pode te usar para revelar e para falar alguma coisa, para doutrinar, porque é Deus que faz isso. Então o culto é um conjunto coletivo de crentes espirituais, totalmente direcionado e dirigido pelo Espírito Santo, para que o culto torne um culto gostoso, aleluia, e maravilhoso da presença de Deus. Glória a Deus. Então, quando os irmãos se reúnem, que a irmã Cátia leu aí, aleluia, quando se juntais, é no culto, é uma dimensão espiritual, onde se reúne para glorificar a Deus. Bem, irmãos, quando vocês se reunirem, aleluia, não chegue de mão vazia. Você tem que ter um hino, você tem que ter um cântico, você tem que ter doutrina, você tem que ter revelação. Faça tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então é a primeira instrução do apóstolo Paulo. Aleluia. O instrumento de um culto que é realmente oferecido a Deus. Porque você chega em certo lugar aí que você vê um culto, irmãos, e não é um culto. Aleluia. É mais uma apresentação. Aleluia. Então o culto fica para o lado.
Mas não, irmão, nós precisamos dar, irmão, um lugar para Deus trabalhar nas nossas vidas. Então nós vamos iniciar, aleluia, esse tópico por aqui. Diz: um tem doutrina, outro tem revelação, um tem línguas. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão enferrujados e tão distantes de Deus por algumas coisas que a gente nem fala mais língua, nem sente mais a presença de Deus. Porque o cristão, irmãos, quando a gente fica sem falar língua, a gente fica preocupado com alguma coisa. Aleluia, será que está acontecendo alguma coisa está errada? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada? É uma preocupação do Espírito dentro de nós, clamando: o que está errado? E por que eu não estou falando de língua? E por que eu não estou, aleluia, usando esses meios? Aleluia, você se preocupa e você passa a clamar a Deus: Senhor, o que está acontecendo comigo? Pai, o que está acontecendo comigo, Senhor? Aleluia. E aí as coisas vão fluir dentro da sua vida. Aleluia. Por quê? Porque essa determinação do culto é isto. Aleluia. E por fim, tem língua. Se tem língua, tem que ter interpretação, né? A gente vê às vezes muitas pessoas que fazem uma confusão com as línguas. Não, pessoas falam língua demais e ninguém interpreta. Irmãos, não te preocupa com isso. Ora para que Deus te dê a interpretação, para quando alguém estiver falando muitas línguas, você interpretar, né? Porque senão passa a gerar, aleluia, na mente da pessoa, no meio do corpo de Cristo, aleluia, uma certa murmuração, e a murmuração não vai trazer coisa boa para você e nem para os outros que vai te ouvir. Aleluia, porque ele vai, aleluia, enxergar você como um murmurador, e você também não vai crescer, porque a murmuração está dentro de você. Você precisa se limpar disso, para que o Espírito de Deus venha fluir na sua vida. E aí, finalizando, ele diz: faça-se tudo para edificação. É a última expressão do apóstolo Paulo aqui nesse versículo aqui. É alguém ser edificado. Seja na palavra, seja na doutrina, seja na revelação, seja no conceito, seja, aleluia, em interpretação, sempre para edificar uns aos outros. Aleluia. Esse é o primeiro aspecto. Então, o primeiro tópico aqui é a natureza do culto. Diante dessa preliminar aqui, que foi falado aqui agora, nós temos a natureza do culto. Eu queria que o irmão abrisse lá em Deuteronômio 6, verso 13. Aleluia. Eu vou pegar esses dois pontos aqui juntos, aqui, tá? Eu vou pegar na natureza para a gente adiantar, porque já está muito adiantado as horas. Na natureza do culto, eu vou pegar dois pontos aqui. Eu vou pegar a atitude de cultuar, e vou também pegar o culto cristão, como ele deve ser. Aí eu quero que o irmão abra em Deuteronômio 6, verso 13, e outro em Atos dos Apóstolos 13, verso 1 e verso 4. Para a gente fechar mais rápido esse assunto aqui. Deuteronômio 6:13. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Aleluia. Na atitude de cultuar a Deus, é servir a um único Deus, é se curvar somente ao Senhor nosso Deus, que nos salvou, que nos libertou. E por esta razão, quando isso acontece em nossas vidas, quando nós realmente aceitamos essa maravilha de Deus, essa palavra de Deus, aleluia, arredonda-se em nossas vidas uma atitude peculiar, aleluia, de quem e para quem será o nosso louvor e a nossa adoração. Vemos? É por essa razão, irmãos, que a gente ouve e também vê, aleluia, algumas direções, aleluia, tanto de pregação como de louvor, eles terem focos errados. O louvor não é para atrair a plateia, não. O louvor é para enaltecer a Deus. Quando isto é, irmãos, esse foco ele é desviado, a atitude de cultuar ao seu Deus, ele está sendo
empregado de forma errada. E é por essa razão que às vezes não acontecem as coisas. E o que é que tem que acontecer de melhor? O que às vezes as pessoas acham de melhor, aleluia, é o encantamento da voz, que a voz é um dom natural de Deus. A voz não é um dom que Deus dá diretamente, não. O dom, a voz, é um dom natural que Deus dá a crente, dá a descrente. Você vê que existem cantores por aí que tem uma voz muito mais afinada do que a dos crentes. Isso é dom natural de Deus, que Deus deu. Mas, por exemplo, para o cristão, ele tem o seguinte: o foco do seu hino, aleluia, da sua pregação precisa ser Deus. A adoração precisa ser para Deus. Quando isso não acontece, aí não acontece nada. Mas quando o seu foco é direcionado, a sua voz, o seu louvor, na forma de você cultuar a Deus, ele está indo diretamente para Deus, da mesma forma como Deus recebe, Deus dá. Aleluia, aí você canta, aí a igreja se alegra, a igreja canta, a igreja sente a presença de Deus, fala em mistério, a profecia, a salvação e a cura. O que é isso? Deus respondendo o seu louvor, porque a forma como você está cultuando, ela é diferente, ela entra na atmosfera espiritual e atinge o coração de Deus, e Deus ele olha e diz: não tem como não derramar a minha graça sobre aquele povo, e aí vem essas maravilhas sobre a igreja. É por isso que aqui e lá a gente ouve congresso que não existe salvação. E aqui e lá a gente ouve se falar de cultos normais, como uma igreja desse aqui, que de repente a princípio, não, eu quero. Por quê? Porque alguma coisa Deus fez e atingiu um local, por alguma razão alguém adorou a igreja. Aleluia, Jesus. Então a questão do culto, cada um de nós individual, oferece o seu melhor para Deus. Porque você veio para isso, para ofertar o melhor para Ele. Aleluia. Então é a forma de você cultuar. Quem encontrou outro? É Atos 13, 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aleluia. Então o retrato aqui da igreja e o modelo que o Senhor tinha designado alguém para servir a Ele e para celebrar Ele num culto de ação de graça, eles tinham essas capacidades, eles tinham essa desenvoltura, porque eram pessoas que estavam no óleo, estavam preparadas. Essas pessoas não deixavam de orar, essas pessoas não deixavam de estar com os olhos na lei, nas escrituras. Então eram pessoas lapidadas para cultuar a Deus, para celebrar a Deus. É por essa razão que onde eles iam, algo acontecia. Você viu os discípulos saíam e logo eles ganhavam um, ganhavam mais outro. E aí vocês perguntam, mas por quê? Aleluia, porque os cultos deles estavam voltados para Deus, as orações deles estavam voltadas para Deus, os louvores deles estavam voltados para Deus, as caminhadas deles estavam voltadas para Deus. O deixar a família para trás estava, aleluia, invocando a Deus. Nas suas orações, aleluia, o clamor era Deus. Então por essa razão, por onde eles iam, o Senhor ia na frente confirmando essas coisas, aleluia. Então, sem desprezar e sem tirar, aleluia, as qualidades que foi lido pela irmã Kátia no capítulo, em 1 Coríntios 14, verso 26, aleluia, dos irmãos que tinham essas qualidades. Eles tinham salmos, eles tinham doutrina, eles tinham revelação, eles tinham língua de interpretação, e eles faziam para a edificação. Eles não faziam para ele, porque se fosse fazer para ele, Deus nem confirmava. Então Deus confirmava porque eles faziam para Deus.
Todos esses recursos que Deus tinha dado para eles estavam embasados para que ele fizesse para a obra de Deus. Então essa é a realidade. Quando Deus nos dá uma capacidade, irmãos, aleluias, é para a gente nos empenhar na obra dele, para a glória dele. Aleluia. E quando as coisas acontecem, eles não acontecem para a nossa glória, eles acontecem para a glória de Deus. Aleluia. E você fica feliz por saber que você deu um bom conselho, que alguém te ouviu quando você pregou, que alguém recebeu uma cura quando você orou. Aleluia. A gente fica feliz porque nós somos gratos porque Deus está conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, o culto também ele deve ser solene. Uma outra expressão aqui, aleluias. O culto ele deve ser solene. E o que é solene? Solene, irmãos, no grego quer dizer com respeito, com temor. Você precisa estar ali diante da casa de Deus, ouvindo as coisas de Deus, aleluia, frisado, focado no que está sendo dito, no que está sendo cantado. Então você tem uma solenidade naquela hora. Irmãos, às vezes a gente peca muito, a gente erra tanto, e até eu espero, a Bíblia até fala que a gente precisa aprender às vezes com os erros. Não é verdade? E na lição passada aqui, que fala dos erros que fulano cometeu, disse que os erros que fulano cometeu, ele cometeu para que a gente possa aprender com os erros dele. E quando você aprende com os erros de alguém, você procura evitar cair na mesma tragédia, no mesmo laço que fulano caiu. Já fica de olhos abertos com relação a esse tipo de coisa. Então, ali no ponto solene aqui, eu quero aqui falar duas referências só aqui. Tem mais referências porque não vai dar tempo. Duas referências. Eu queria que alguém abrisse uma em Eclesiastes 5, verso 1. Aleluia. E 1 Coríntios 12, verso 14. São duas referências. Nós temos aqui 4 referências aqui, mas não vamos usar as 4 para a gente não demorar muito. Eu pretendo terminar um pouco mais cedo. Aleluia. E Deus vai nos dar graça, e isso vai acontecer, viu, irmãos? Quem encontrou pode ler, viu? Eclesiastes o quê? Eclesiastes 5, verso 1 e 1 Coríntios 12, verso 14. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Aqui é um culto solene a Deus, a qual o sábio está endireitando o caminho de alguém que tem essa natureza e esse pensamento. Aleluias. Então, segundo o escritor, o seu culto, o culto que você oferece a Deus, irmãos, ele precisa ser diferente. Ele não pode ser como um tolo. Aleluia. Porque o tolo faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e acha que Deus recebeu. Aleluia. Nós não podemos cair nesse desfecho. Aleluia. Não. Nós precisamos fazer as coisas certas, as coisas direitas, temos certeza absoluta que Deus está nos ouvindo e recebendo, porque os nossos sacrifícios que nós estamos fazendo não é um sacrifício de tolo. Aleluia. Quando eu oro pela madrugada aqui, eu, minha esposa e alguns irmãos aqui, eu saio lá da minha casa e venho para cá. Alguém pode dizer assim: nossa, você é besta demais, por que você não ora na sua casa? Não, mas eu quero me sacrificar. Saindo de lá, eu sei que é difícil você descer da cama, um frio que está fazendo, tomar o joelho ali e orar, já é difícil. A gente já sabe que é difícil, não é todo mundo que faz isso. Mas eu saindo de lá para vir para cá é um sacrifício a mais. E o mesmo sacrifício a mais que eu estou fazendo saindo de lá, eu também estou mexendo com você para sair da sua casa. Então ele é válido, Deus glorifica, aleluia, por essa razão. Então o nosso sacrifício não pode
ser um sacrifício de dor. Nosso sacrifício diante um culto ao Senhor precisa ser um sacrifício aceito, solene e correto diante de Deus, para que Deus receba. Aleluia. Aí dentro desse assunto aqui, antes de ler a outra referência de 1 Coríntios 12, verso 14, aí você analisa, Jesus ele foi convidado. Jesus é convidado por nós todos os dias, aleluia, a estar aqui junto conosco. Não que, veja só, o sábio falou assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Corretíssimo, porque o tempo que ele habita é esse. Mas o lugar onde nós nos reunimos para cultuar Ele é aqui. Glória a Deus. Então nós precisamos entender essa expressão. Ele não habita em templo. Por exemplo, se Deus não foi embora, Deus está lá dentro do templo. Não, Deus não está no templo. Aleluia. Ele pode proteger e guardar o templo de alguma coisa, mas morar e estar dentro do templo, não. Deus mora, está dentro de nós. Aleluia. A Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. Virei, farei em vós morada. Então Ele mora dentro do crente, adorador, que serve a Deus, que está diante de Deus. Ele mora dentro. Agora, irmãos, dentro de uma pessoa que tem tudo quanto é tipo de coisa dentro dele, não tem condições, o Espírito Santo não mora dentro da pessoa. Deus, através do seu Espírito, mora dentro de nós com essa finalidade e com essa condição do vaso estar limpo. Aleluia. Limpo de que forma? Não, mas porque ele não é pecador, pastor? Não é isso. Aleluia. Limpo porque, irmãos, está se abnegando de certas coisas. O inimigo põe prato para as pessoas todos os dias, todas as horas, e você tem que sair desviando e fechando os olhos, dizendo misericórdia e clamando o sangue de Jesus. Isso é se desviar do mal. Se desviar do mal é ter a presença de Deus consigo. Mas quem agarra tudo quanto é mal que aparece, como Deus vai estar nesse negócio? Não. Deus pode te proteger para o futuro. Presta atenção. Ele te guarda para o futuro, por quê? Porque Ele sabe que no futuro Ele vai ter algo na sua vida. Então Ele te guarda para o futuro, porque no futuro você vai, aleluia, estar bem com Deus e Ele vai estar lá. Por isso que Ele guarda. Então, irmãos, é muito interessante essa situação. Quem pode ler outra referência? Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Cadê o Tati? Já foi embora? Ô Tati! Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Lê de novo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Aleluia. Aqui está se referindo ao coletivo da igreja, né? Nós, como membros, aleluia, do corpo de Cristo, nós somos muitos, porque todos nós fomos lavados, todos nós fomos comprados pelo seu sangue, aleluia, e por essa razão, aleluia, nós somos muitos para fazer um corpo só com Cristo. Vamos pular? Vamos pular para o ponto 3? O terceiro ponto é: o culto ele é santo. O que os irmãos acham? O culto a Deus, ele é santo. Quem pode ler Levítico, capítulo 11, verso 44? Aí, outro pega 1 Pedro 1, 15 e 16. E nós vamos fechar nesse aqui, Levítico 20, verso 26. Eu sou o Senhor, dedique-se a mim, o Deus de vocês, que sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Glória a Deus. Esse aspecto aqui que o Senhor estava se revelando, Ele estava se revelando através de alguma espécie de comida.
Deus aqui, aleluia, exige a santificação de alguém nessa época, no livro de Levítico, que é livro, aleluia, um livro sacerdotal que fala totalmente sobre sacrifício, sobre santidade, com relação à alimentação. Com relação à alimentação, o Senhor proibia, aleluia, por quê, irmãos? Aleluia, por causa das doenças, das enfermidades, aleluia, que era cometido por qualquer tipo de alimentação. Então Deus proibiu algumas alimentações para que as pessoas não viessem a adoecer. Mas ao mesmo tempo falava, aleluia, que se alimentar de algum animal, aleluia, poderia trazer para ele, aleluia, manchar a sua alma, a sua vida e não ter santidade nesse aspecto. É interessante como é que as coisas dizem, até na parte da alimentação o Senhor cuidava do seu povo, aleluia, para não se contaminar, porque se contaminasse, você perderia o brilho, aleluia, da santificação de Deus. Por exemplo, se Deus falar assim, não faça isso, e você fazer, você já sai fora do projeto da santidade de Deus. Porque o mandamento não é só os 10 mandamentos. 10 mandamentos foi que Deus deu a Moisés no deserto, mas existem muitos outros mandamentos de Deus. Porque todas as vezes que Deus disse, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, tudo é mandamento de Deus. Que cada vez que Deus fala, faça isso, é um mandamento dele. Aleluia, é algo que ele está mandando, está exigindo. Aleluia. Então, quando Deus falava assim, não faça isso, e alguém fazia, ele saía do foco, aleluia, da exigência de Deus, da lei de Deus, tornando uma pessoa imunda e sem santidade. Por exemplo, hoje, se o Senhor fala conosco hoje, para se abster disso, e você não faz, você está desobedecendo a Deus. E na desobediência a Deus, priva-se a santidade de Deus. Não priva a graça de Deus, é outra história, viu? Não priva a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus é um favor imerecido que todo aquele que se arrepende e se volta, o Senhor recebe. Por isso é que é graça de Deus. Aleluia. Mas priva a comunhão, priva a santificação que a pessoa precisa ter com Deus. E quando não tem um veículo de comunicação, ele é cortado. É por essa razão que às vezes a Bíblia diz assim, clama, mas eu não os ouvo. Olha, por que ele fala isso? Porque alguma coisa está desconcertada, alguma coisa está fora do normal na vida de alguém para que isso venha acontecer. Quem pode ler outra referência? 1 Pedro 1, verso 15, verso 16. Por nosso Espírito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Viu aí? Essa aí é uma ordenança do próprio Deus. Por exemplo, às vezes nós encontramos pessoas que têm em mente essa situação, que dizem assim, santo só Deus. Mas é porque a pessoa não conhece nada de Deus. O pouco que ela conhece de Deus, ela fala que Deus é santo. O povo, muitas das vezes que fala isso, não conhece o que é graça, favor merecido e ação de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim, sede santo, ele está te dando uma condição, não para você ser igual a Jesus, mas para você ser parecido com Jesus. Aleluia, é uma outra coisa, porque santo como Jesus é, nenhum de nós podemos ser, porque Jesus ele é santo, a Bíblia diz que ele é 3 vezes santo.
Então nós, irmão, não podemos, nem ainda que você tente, você não consegue. É até heresia você tentar fazer isso. Aleluia. Mas a Bíblia nos qualifica e diz assim: sede santo. A Bíblia que diz, o próprio Senhor diz: sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. E a santificação na vida de um crente, irmãos, não é que ele vá agora ser imune de pecado. Não é que ele agora se tornar santo através da oração, da comunhão, da submissão à palavra de Deus, ele vai ser sem pecado. Não. Ele vai ser santo, irmãos, porque ele está, aleluia, apto a cumprir as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, e se abnegar das coisas que, aleluia, enfurece a Deus e entristece a Deus. Quando ele atinge esse ápice, aleluia, aí ele passa a ser uma pessoa santificada para Deus, não como Deus, mas santificado das demais pessoas, das outras pessoas, porque ele está buscando mais, ele está fazendo mais, ele está se reservando mais. Então, quando isso acontece, ele passa a ser uma pessoa santificada, no propósito da revelação da palavra e da obediência a Deus. Por exemplo, primeiro pecado de rebelião foi com Macâncio. Se rebeliou, ele não quis ser submisso a Deus, ele quis ser maior do que Deus. Só a pessoa pensa em ser maior do que Deus, ele já comete pecado, e ele já cai da graça, e Deus já não aceita, porque maior é só ele. Aleluia. Então qualquer coisa que qualquer ser humano venha fazer, aleluia, que desagrada a Deus, que fere Deus, aleluia, é contra Deus. E interessante, irmãos, que Deus ele é extraordinário. Os homens que não conhecem a Deus, né, eles precisam conhecer a Deus, porque quando não conhece a Deus, erra por desconhecer Deus. E quando erra por desconhecer Deus, é um tratamento que Deus tem com a pessoa. Quando erra conhecendo Deus, é outro tratamento, irmãos. Observe que Judas Iscariote, ele conhecia Jesus, ele era discípulo de Jesus, ele traiu Jesus. O que ele falou de Judas? Bom para esse que não tivesse nascido. Por quê, irmãos? Porque ele conhecia. Então o tratamento de Deus para com quem conhece é um, para quem não conhece é outro. É por essa razão que o tratamento e a adoração de quem conhece ao Senhor é diferente de quem não conhece, porque quem não conhece não consegue adorar a Deus da forma como Ele quer, mas quem conhece a Deus tem a afinidade de adorar a Deus como Deus assim deseja. Aleluia. Então aí você recebe de Deus. O último aspecto é encerrar, tá bom? Levítico 20 e o verso 26. Glória a Deus. Nós temos aqui mais 2 pontos. É o ponto 4 e o ponto 5, mas nós não vamos, nós vamos parar nesse último aqui, tá bom? Nós vamos, daqui a pouco nós vamos orar pelos aniversariantes desse mês, orar por eles, e vamos uma boquinha ali, isso é bom. Pode ler. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serem meus. Aí, sede santo, que eu sou santo, e agora eu separei. Viu, irmãos? Separei para ser meu. Então, há uma diferença. Há um trabalhar de Deus. Há uma divisão nesse aspecto
de santificação. O Senhor deseja santificar o seu povo, recheadamente com palavra, com oração, com jejum, com consagração, com boas obras, com abnegação de coisa, para ser santo. Por quê? Porque foi separado. Foi separado agora, foi separado para fazer algo para Deus. Então, aleluia, a gente pode trabalhar, a gente pode conversar, a gente pode se divertir, mas no nosso momento, nas nossas horas, da gente cultuar, celebrar, estar na presença de Deus, a gente precisa estar lá. Aleluia. Se irmãos entenderam? Então, foi separado. O Senhor separou e determinou que você fosse santo. Determinou que cada um dos irmãos pudesse fazer essa escolha dentro de si. Aleluia. Ter uma vida santificada, aleluias, agradando a Deus e cultuando a Deus da melhor maneira possível. Então nós precisamos, irmãos, ter esse desejo no nosso coração, porque muitas das vezes, eu digo, irmãos, existe até crente que às vezes não tem tanto desejo no coração de servir a Deus e de vir até mesmo para a casa de Deus. O que está acontecendo com esse cristão, com esse crente? Alguma coisa está errada, irmãos. Existem coisas que nem eu e nem você podemos resolver. Existem situações, irmãos, que só quem resolve é Deus. Porque as suas forças, elas são limitadas. Aleluia. O seu trabalho, ele é limitado. E não adianta, irmãos, a gente querer, aleluia, fazer mais, aleluia, do que Deus as coisas. Não. A gente vai até onde a gente pode ir. Até onde a gente pode, aleluia, a gente leva. Aonde chegou no final, porque senão você vai se encontrar, se você for mais adiante do que aquilo que você pode e do que aquilo que a palavra de Deus oferece, você vai passar a ferir a própria palavra de Deus. Porque às vezes a gente quer superar as coisas de Deus, e as coisas elas são trabalhadas conforme a sua vontade. Então o que você puder fazer por alguém, você faça. Aleluias, porque Deus fará o resto. Então a gente tem que entender isso, porque se a gente tentar fazer a parte de Deus, nós vamos cair em contradição, porque a parte de Deus quem faz é Ele, o agir de Deus é Ele que faz. Então o que nós podemos fazer? Orar, clamar, pedir, aleluia, mas trazer, quem traz é Ele. Por mais amizade que você tem com alguém, não, se tem um amigo, eu tenho uma amiga, e eu vou trazer ele. Ele só virá se realmente Deus quiser trazer ele. Porque senão, você não consegue trazer. Quando você pensar que não, você vai até deixar de vir por causa da pessoa. Mas nada melhor do que entregar todas as coisas na mão de Deus. E quando as coisas ficam na mão de Deus, Ele faz direitinho, aleluia, não vai ter conturbação, não vai ter malfazejo, não vai ter decepção. Por quê? Porque quem fez foi Deus. Então quando Deus faz, Ele faz bem feito. Você está pedindo alguma coisa da parte de Deus para fazer na sua vida, você precisa orar, cultuar a Deus da melhor forma e esperar Deus fazer. Porque no momento certo Deus vai fazer, Deus vai agir. Então é assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus não trabalha no desespero e na agonia. Porque às vezes, irmão, existe até um andar popular que diz assim, não, Deus tarda, mas não falha. Não estoura, irmão, Deus não tarda, Deus só chega na hora. É nós que somos agoniados, é nós que temos essa preocupação nossa de querer as coisas rápidas. E às vezes, quando as coisas elas vêm rápidas, elas vêm imperfeitas. Mas quando as coisas vêm no tempo de Deus, elas chegam
e chega perfeito. É interessante, né? Aí eu cito aqui, fora desse nosso, da nossa lição e dentro daquilo que eu estava falando agora com os irmãos, da perfeição de Deus, né? Por exemplo, aquele paralítico que estava lá naquele tanque lá, ele estava há 38 anos, né? Há 38 anos ele estava lá esperando. E é interessante que existem alguns teólogos, eu não sei onde foi que esses caras tiraram esse tipo de coisa, sabe? Porque está bíblico. Não, entendeu? Tudo precisa ser bíblico. Aí alguém diz assim, não, aquilo ali é mentira, que o anjo não vinha agitar o tanque, né? Mas com que base alguém pode provar isso? Porque nós temos prova que é verdade. E qual é a prova que nós temos? O próprio paralítico. E o que é que o paralítico disse? Chegou para Jesus e falou assim: não, estou aqui. Quando a água agitada, ele mesmo falou, quando a água agitada, antes que eu vá, outro vai, sai da minha frente. E se o anjo não agitasse as águas, e se pessoas não fossem curar, ele não estaria ali 38 anos. As coisas, ela precisa ter básica e precisa também ter lógica. O paralítico ia ficar lá se ninguém tivesse curado lá. Só que o seguinte, ele estava lá à espera do milagre, né? A espera do milagre. É um tema muito bom para se pregar. A espera do milagre. De repente o milagre chegou. 38 anos lá esperando lá. De olho no tanque. Não tirava o olho do tanque. Não dá. Quando agitava, vamos lá. Aleluia. E às vezes nós estamos de olho no local. E aí a bênção de Deus vem por outro. Enquanto ele estava de olho no tanque, Jesus estava atrás dele. Aleluia. Quer ser curado? Olhou para Jesus, olha, não tem ninguém que jogue lá. Ele está até pensando, chegou alguém aí para me ajudar a jogar no tanque quando a água se agitar. Aleluia. Então, você não vai ser preciso pular no tanque, não. O milagre vai ser realizado agora. Aleluia. Toma a tua caminhando, vai para a tua casa. Ele endireitou os pés, saiu alegre, glorificando a Deus. Aleluia. Então, irmão, são isso, são essas coisas. Deus tem horas. Deus tem momento para entrar na sua causa, para te abençoar, para te fortalecer, para te fazer vencedor. Enquanto isso, você vai passando pela prova e dando glória a Deus, e Deus vai honrando você, e você vai honrando a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, vamos chama a pastora ali. A gente vai encerrar agora. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do Luciano, que está aqui, ali a nossa amiga aqui, que o Evangelho sempre está nos dando alegria de estar nos visitando, né? E os demais irmãos que com força e determinação estão aqui para aprender algo da parte de Deus, aleluia, em nossas vidas.